Fala pessoal, estamos de volta. Esse é o segundo vídeo da Missão Financiado. O resultado até agora está indo muito bem. Tá até melhor do que eu estava esperando, porque meu histórico com desafios é sempre começar mal. Sempre, tipo, eu tenho umas 3 derrotas seguidas para depois começar a ter algum tipo de resultado. E nesse desafio, eu comecei com uma derrota, mas agora já está vindo uma sequência boa, positiva. Vamos para a tela aqui do computador para eu poder mostrar para vocês como é que está o resultado. Eu estou com um lucro de US$ 179. Lembrando que a fase 1 do desafio eu tenho que conseguir US$ 400 de lucro, que é 8% de 5 mil. Já me aproximei bastante nessas operações dessa semana. Uma coisa que eu gostei bastante é que eu estou conseguindo respeitar muito os meus alvos e meu stop. Ou seja, isso já demonstra uma evolução grande. Por quê? Porque uma coisa que todo trader tem que entender é que você precisa ter um modus operandi. Você precisa ter uma forma de agir consistentemente. Senão, de que adianta eu ter um lucro hoje, seja por qualquer coisa que eu fiz, se amanhã eu vou fazer outra coisa totalmente diferente? Então, onde é que estão as probabilidades? Né? Não faz sentido isso. Então, assim, durante o processo de se tornar trader, a pessoa chega um momento que você percebe isso. Por mais que eu ganhe, não, é um resultado que quando você vê, não vai ser uma coisa replicável. Não vai ser uma coisa que durante um mês eu vou fazer a mesma coisa e ter uma taxa de acerto e erro em relação à mesma coisa, entende? Então isso é algo muito importante para a pessoa conseguir se tornar competitivo inicialmente e depois lucrativo, né? Nas operações dia 14. E aqui diz que eu fiz 2 operações, mas na verdade foi uma só. Foi 2 entradas no mesmo ativo, que é o SDCHF. Só que eu, como se fosse assim, entrei metade e depois entrei novamente, porque eu errei o número do lote. E acabei entrando e meu risco ficou abaixo do que eu quero para ser, porque eu opero com um risco fixo, que é sempre, durante os desafios, meu objetivo agora em outubro é operar com 1,5% de risco por operação. Uma conta de 5 mil, o risco é de US$ 75. Né? Dia 16 eu fiz uma entrada também, que eu ganhei US$ 140. Dia 21 eu fiz outra entrada e dia 23 eu fiz mais uma. Aí dia 24 eu fiz uma entrada no ouro, o preço ele foi a meu favor. Só que o meu operacional, quando o take atinge 50% do meu lucro, eu vou conduzindo o meu stop para o dia 24, que o preço chegou no meu break-even. Porque deu para ir movimentando o stop até chegar no break-even. Eu vou mostrar essa operação aqui. Eu estou ainda um pouco cauteloso. É um operacional que no decorrer dos vídeos eu vou mostrar para vocês o que é que eu opero, a teoria que eu sigo. De antemão, a teoria que eu sigo é ensinada pelo trader que ele tem até um canal no YouTube chamado Ágil. Sim, é um cara que para mim foi um divisor de águas, porque eu tava naquela síndrome que todo trader tem do objeto brilhante, que é hoje eu achei um operacional, vai mudar minha vida, aí você segue um pouco, tem uma perda, um negócio, você muda para outro, muda para outro, muda para outro. Aquele excesso de informação que você acaba não, tendo tudo, mas não faz nada. Então, no e-mail, encontrei o canal dele no YouTube, achei, assim, rapidamente, eu achei muito interessante o que ele ensinava e que tinha muita lógica. E de agora em diante, eu só vou aprender o que ele ensinar, só. E de lá para cá eu só estudo, só aprendo o que ele ensina, a teoria que ele ensina. O máximo que eu faço é um livro sobre traders, ler uma coisa mais sobre a parte psicológica. Tem outro trader que eu gosto bastante, que o nome é J.D. Cap, que ele é um cara que tem muito sucesso assim, em mesas proprietárias e mostra os resultados dele. Eu gosto muito de ver os vídeos dele que falam sobre mentalidade. Até tem um vídeo dele que, assim, toda vez que eu quero meio que reenergizar essa questão da mentalidade, eu sempre vejo. Então, em resumo, eu operei já 2 semanas, tô tendo um lucro US$ 179 até agora, que corresponde 3, alguma coisa por cento da conta. Então, estamos chegando perto. Talvez, assim, se Deus quiser, nessa próxima semana eu já vou conseguir aprovação na parte 1 do desafio, né? Que são 2 partes. Eu ainda não vou explicar como eu opero, porque minha intenção é ir trazendo de vídeo em vídeo os conceitos que eu uso para operar e até os que eu não uso, mas que eu acho interessante, entendeu? Que são os conceitos ensinados pelo Ágil, mas eu acho válido já ir mostrando o que eu pensei para fazer algumas entradas. Então, eu quero mostrar as minhas últimas 3 entradas.
Porque a primeira coisa que eu analiso no gráfico é qual é o viés estrutural dele. O que é o viés estrutural? É aquele viés que quando você bota no gráfico diário, ou olha no gráfico, você tira o zoom do gráfico e você vai conseguir olhar com clareza, tipo, o preço tá subiu ou desceu nesse intervalo maior de tempo, entendeu? Então esse é o viés estrutural para mim. Isso é importante porque o viés estrutural ele vai definir o quanto de risco-retorno eu vou colocar na operação. Se eu estou a favor do viés estrutural, o meu risco-retorno deve ser 2,5. Ou seja, para cada, um exemplo, para cada 250 que eu estou arriscando, eu estou disposto a perder 100. E quando eu estou contra o viés estrutural, eu também faço entradas, se para mim fizer sentido, mas o meu risco-retorno diminui, com um risco-retorno de 1,5. Ou seja, para cada 150 que eu estou arriscando, eu estou disposto a perder 100. Os dois PD arrays que eu uso como referência são os swing points e os fair value gaps. Só que eu não fecho enquanto não tocar no meu take. Não fecho. Pode chegar faltando 1 milímetro do take e não chegar, então não fecho. Por quê? Porque tem que respeitar o operacional. Seja lá qual for o seu operacional, respeite. Porque senão não tem como você vencer nisso aqui. Se você ver aqui, ó, o meu preço ele chegou a um equity de 267 dólares de lucro. Entendeu? Então esse a mais foi justamente nessa entrada do Shell SD. Porque eu estou. Outra coisa que eu penso sobre minhas entradas é que quando eu entro e o preço toca na minha narrativa, eu quero que ele já vá com uma certa celeridade para o PD Array que eu botei como alvo. Então, por isso que eu vou dando uma conduzida com cautela no stop. Por quê? Porque se ele não for com celeridade, já vira uma entrada meio estranha, tá ligado? Se ele ficar enrolando muito para ir, eu já acho muito estranho, assim. Já é uma coisa que eu prefiro ser estopado no break-even do que ficar aquela enrolação para ele ir no take ou então descer com tudo, sabe? Então, pessoal, obrigado por ter assistido até aqui. Esse foi o segundo vídeo da missão financiada. Até agora, as coisas estão indo muito bem, mesmo que não tenha um momento de drawdown, alguma coisa assim, tudo eu vou documentar, tudo eu vou postar, porque assim, se a pessoa está fazendo as coisas corretas, está filtrando bem o que está fazendo, está agindo com disciplina, com trabalho duro, no longo prazo não tem como dar errado. Então, assim, eu confio muito que dessa vez as coisas vão funcionar. Valeu, obrigado.